Olá pessoal, eu me chamo Vailton, sou professor de Física. Estou gravando esse vídeo atendendo às solicitações de alguns alunos do ensino médio que me pediram para eu dar algumas dicas para o Enem. Essas dicas têm por base a minha experiência resolvendo as provas do Enem todos os anos enquanto dou aulas no ensino médio e na graduação. As dicas que eu vou falar aqui se aplicam à prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, em especial ao conteúdo de Física. Claro que você pode usar essas dicas nas outras disciplinas, desde que você entenda o contexto em que essas dicas podem ser usadas. É importante dizer que as dicas não devem ser seguidas na sequência, depende do contexto de cada questão da prova. Então vamos às dicas. Dica número 1. Não gaste mais do que 2,5 minutos para cada questão. Você tem 4 horas e meia para fazer as 90 questões da prova do primeiro dia. Dividindo esse tempo pelo número de questões, você terá 3 minutos por questão. Mas você só pode usar 2,5 minutos, pois precisa deixar tempo para passar para o gabarito e rever algumas questões que deixou para trás. Dica número 2. Não faça a prova do Enem de forma sequenciada. Faça primeiro as questões pequenas, com pouquíssimo texto no enunciado e nas alternativas. Ou seja, faça primeiro as questões fáceis, que você sabe. Isso evitará a fadiga inicial, irá melhorar sua autoconfiança durante a realização da prova e facilitará o uso das dicas do Enem e de chutar as questões que você não sabe ao final da prova. Dica número 3. Pule as questões de cálculo, nem leia. Deixe-as por último. As questões de cálculo, se você resolver, você irá gastar mais do que 2,5 minutos e irá atrapalhar, pois você tenderá a ler as outras questões mais rápidas para recuperar o tempo perdido e vai acabar errando mais do que acertando. Resumindo, deixe as questões de cálculo por último. Dica número 4. Pule as questões com textos grandes. Nem leia. Deixe-as por último. As questões com textos grandes, você vai gastar mais do que 2,5 minutos para resolver. Portanto, deixe para o final da prova. Dica número 5. Ao ler as alternativas, não procure pela resposta correta, mas sim pela alternativa que seja improvável de ser a resposta. Nas 5 alternativas que aparecem na questão, 4 estão erradas. Logo, é mais fácil encontrar 1 ou 2 alternativas erradas do que a alternativa correta. Fazendo assim, você vai aproximar da resposta correta por eliminação das alternativas erradas. Ou seja, você estaria usando o critério da exclusão. Dica número 6. Ao ler a questão e suas alternativas, faça a seguinte pergunta a você mesmo. Se eu soubesse o conteúdo, quais seriam as alternativas que mais me confundiria? Quais alternativas que mais se parecem? A resposta geralmente está nas alternativas que mais se parecem. Dica número 7. Nas questões que contenham gráficos, tabelas, figuras ou desenhos, não perca tempo lendo 2 ou 3 vezes o texto da questão. Concentre-se nos gráficos, desenhos, tabelas, porque geralmente a resposta está na interpretação deles. Dica número 8. Depois de ter feito as questões fáceis da prova e voltar nas questões que têm texto teórico enorme, leia primeiramente a pergunta. Geralmente, a pergunta vem no final do texto. Se compreender a pergunta, leia as alternativas e procure sempre resolver por exclusão. Ou seja, encontre primeiro as alternativas erradas, impossíveis de ser a resposta. Caso não compreendeu a pergunta, não leia aquele enunciado enorme, pule a questão. Deixe novamente para o final da prova. Dica número 9. Depois de resolver todas as questões que você sabe, ou seja, depois de ter resolvido as questões fáceis, passe para o gabarito. Depois conte quantas vezes ocorreu cada alternativa, ou seja, conte quantas vezes apareceu a letra A, quantas vezes apareceu a letra B, quantas vezes apareceu a letra C e assim sucessivamente. Essa contagem é importante porque se você dividir 90 questões
dos 2 blocos de prova por 5 alternativas, vai dar 18 respostas para cada item. Se você dividir 45 questões de apenas um bloco de prova por 5 alternativas, vai dar 9 respostas para cada item. Resumindo, na média, cada letra aparece aproximadamente 9 vezes nas 45 questões e 18 vezes nas 90 questões da prova do Enem. Isso vai ajudar você a decidir qual letra marcar, quando ficar entre 2 ou 3 alternativas ou para chutar uma letra só em todas as questões que você não conseguiu fazer. Você vai marcar a letra que menos ocorreu no seu gabarito, em todas as questões que você não fez. Lembre-se, nunca chute aleatoriamente. Dica número 11. Nas questões de cálculos, caso não se lembre da equação ou da fórmula e nem como resolvê-la, veja os números apresentados no texto e nas alternativas se eles estão compatíveis quanto às unidades de medida. Se não estiverem, coloque eles no Sistema Internacional de Unidades, metro, quilo, segundos. Pegue esses números, multiplique ou divida e verifique se o resultado aparece nas alternativas. Caso tiver aparecido, marque essa opção. Dica número 12. Nas questões de cálculos com alternativas numéricas bem discrepantes, ou seja, com valores longe uns dos outros, a tendência da resposta é de ser uma das alternativas com valores mais próximos. Ficando na dúvida entre 2 ou 3 alternativas, veja qual dessas alternativas menos ocorreu no seu gabarito e marque esse item como resposta. Dica número 13. Se a questão tem 3 alternativas parecidas e 2 diferentes, geralmente a resposta está em uma das 3 parecidas, ou seja, a resposta tende a estar nas alternativas que mais confundiria você. Ficou na dúvida entre as 3 alternativas? Veja qual dessas alternativas menos ocorreu no seu gabarito e marque esse item como resposta. Dica número 14. Identifique as palavras repetidas ou palavras-chave no texto da questão e nas alternativas. Circule essas palavras e procure pelas alternativas que seja impossível de ser a resposta, ou seja, resolva por exclusão. Ficando na dúvida entre 2 ou 3 alternativas, novamente, veja qual dessas alternativas menos ocorreu no seu gabarito e marque esse item como resposta. Dica número 15. Ao ler uma questão que você desconhece completamente o assunto, faça perguntas para você mesmo do tipo: o que no dia a dia, no cotidiano, que se parece com o assunto tratado no texto? Tente resolver por exclusão, fazendo associações a fatos do cotidiano. Ficando na dúvida entre 2 ou 3 alternativas, novamente, veja qual dessas alternativas menos ocorreu no seu gabarito e marque esse item como resposta. Dica número 16. Fique atento ao ler as alternativas com conotação negativa ou afirmativa, ou seja, que usem palavras como não, nunca, jamais, sempre, etc. Observe as alternativas que são afirmativas e negativas. A resposta tende a estar nas alternativas que mais te confundiria. Ficando na dúvida entre 2 ou 3 alternativas, novamente, veja qual delas menos ocorreu no seu gabarito e marque esse item. Dica número 17. Após ter lido a questão e você tem dúvida entre 2 ou 3 alternativas, veja das 2 ou 3 que sobrou qual letra menos ocorreu no seu gabarito e verifique se esta alternativa contenha o maior texto, ou seja, a maior frase. Caso sim, marque essa como resposta. Isso se justifica porque o autor tende, na resposta correta, transparecer clareza para não dar dupla interpretação. Aí ele acaba escrevendo um texto maior para justificar a resposta correta. Dica número 18. Dependendo do seu conhecimento, você também pode usar o critério da classificação. Ou seja, se você identificar que a questão é muito fácil, a tendência das respostas é de serem entre letra C até letra E. Ou seja, o autor tende a não colocar a resposta nos itens iniciais, porque isso facilitaria muito para o aluno achar a resposta. Feito essa identificação,
você pode olhar qual das letras C, D e E que menos ocorreu no seu gabarito e optar por ela. Dica número 19. Se você identificar que a questão é de média complexidade, a tendência das respostas é de serem entre letra B até D. Ou seja, o autor tende a colocar a resposta nos itens do meio. Feito essa identificação, você pode olhar qual das letras B, C ou D que menos ocorreu no seu gabarito e optar por ela. Dica número 20. Se você identificar que a questão é de alta complexidade, a tendência das respostas é de ser a letra A ou a letra E. Ou seja, o autor tende a colocar um desses dois itens. Feito essa identificação, você pode olhar qual das letras A e E que menos ocorreu no seu gabarito e optar por ela. Dica número 21. Lembre-se de que questão respondida é questão esquecida. Se já respondeu a questão, não volte para conferir. Não perca tempo. Dica número 22. O Enem não é um piquenique. O ideal é que você não perca tempo comendo. Mas se não aguentar ficar sem comer, coma o mínimo possível. Agora preste bastante atenção na última dica que eu vou dar. Dica número 23. Você precisa resolver várias provas do Enem para adquirir condicionamento físico para aguentar ficar mais de 4 horas sentado, focado e lendo o tempo todo. A prova do Enem não mede apenas conhecimento de conteúdo, mas sim outras habilidades além disso. Então, galera, essas foram as minhas dicas para você fazer a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, em especial as questões de física. Espero ter ajudado e se você gostou do vídeo, colabore se inscrevendo no meu canal, curte o vídeo com joia e faça comentários me dando sua opinião. Vejo você no próximo vídeo, onde vou mostrar cada dica e uma questão do Enem como aplicação. Não fiz nesse vídeo porque ia ficar muito grande. Forte abraço, valeu!